Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-vos perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Então, muito boa noite, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela página do Centro Cultural Dom Bruno Moldaner. Eu sou o Padre Lucas Fôlego, pároco da Paróquia São Sebastião de Campo Novo. E nas sextas-feiras à noite, nós sempre nesse mesmo horário, vamos nos encontrar, na medida do possível, para meditarmos, fazermos uma meditação a respeito do Evangelho do final de semana. Eu peço que você que está assistindo, compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ter acesso não só à página do centro, mas também ao conteúdo dessa meditação. Já fizemos a nossa oração inicial, estamos na presença de Nosso Senhor, e o tema da nossa meditação desta noite é o Evangelho desse final de semana. E dentro desse Evangelho uma frase: Mane nobiscum quoniam ad vesperascit et inclinata est iam dies. Fica conosco, Senhor, porque já é tarde e o dia já está declinando, o dia já se termina. Fica conosco, Senhor. Mane nobiscum. Este pedido dos discípulos de Emaús é um pedido que parte do coração deles diante de uma trajetória que eles fizeram com o Senhor. E eu convido você, neste momento, a nos metermos nessa história de amor, nos colocarmos entre esses discípulos que, como narra o Evangelho de São Lucas, o último capítulo do Evangelho de São Lucas, nos narra que estes dois discípulos, um chamado Cleofas e outro, o Evangelho não dá o nome, justamente a tradição atribuiu ao próprio Lucas, né, esse discípulo que estava ali sem nome, mas também a cada um de nós. Bom, nos metemos neste Evangelho e vamos perceber que de Jerusalém até o povoado de Emaús eram cerca de 11 quilômetros. É uma distância razoável. Né? Hoje, para nós caminharmos 11 quilômetros, né, a gente se puxa. Mas eles estavam ali, caminhando para Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém, e, enfim, eles estavam caminhando, mas com muita tristeza. Todos nós já perdemos um parente, um ente querido, e todos nós já ficamos tristes. Todos nós já ficamos abatidos, cabisbaixos, todos nós já, entre aspas, perdemos as forças. Mas no caso deles, era algo muito mais profundo. Porque o que acontece? No caso deles, não é só um ente querido que morreu. Jesus não era só um amigo que morreu. Nosso Senhor Jesus Cristo era para eles uma esperança de um projeto muito maior. Ou seja, tudo aquilo que Nosso Senhor prometeu que iria acontecer, a morte como que colocou uma pedra nas esperanças deles, nas promessas que Nosso Senhor tinha feito. E muitos deles deixaram tudo para seguir Jesus, Nosso Senhor. Hoje, na leitura da missa, da Santa Missa de hoje, dessa sexta-feira, nós vemos a primeira leitura, Gamaliel, que faz uma profecia no Atos dos Apóstolos. Ele começa a dizer, bom, tantos já apareceram aqui, tiveram seguidores, né? Judas, o Galileu, tinha 400 seguidores e ele morreu e todos os seus discípulos se dispersaram. Então, no coração daqueles discípulos, eles sabiam que a morte de Nosso Senhor poderia sim representar o fim. Poderia representar o fim de todo um sonho, de um projeto de vida nova, tudo aquilo que Nosso Senhor prometeu. Mas, neste caminho que eles percorreram, nós podemos tomar aqui as palavras de São Gregório Nazianzeno, que diz assim, iam os dois discípulos para Emaús,
o seu caminhar era normal, como o de tantas outras pessoas que transitavam por aquelas paragens. E aí, com naturalidade, apareceu-lhes Jesus e vai com eles, com uma conversa que diminui a fadiga. Imagino a cena. Já bem adiantada a tarde, sopra uma brisa suave, de um lado e de outro. Campos semeados de trigo, já crescido, e as velhas oliveiras com os ramos prateados pela luz indecisa. Jesus no caminho: Senhor, que grande és tu sempre, mas comove-me quando te rebaixas para nos acompanhares, para nos procurares na nossa lida diária. Senhor, concede-nos a ingenuidade de espírito, o olhar limpo, a mente clara, que permitem entender-te quando vens sem nenhum sinal externo da tua glória. Ou seja, o que São Gregório está dizendo? Era um dia normal, como qualquer outro. As pessoas estavam trabalhando, algumas na beira da estrada, e esses dois discípulos cabisbaixos, caminhando por aqueles campos. E neste momento Nosso Senhor aparece. Nosso Senhor aparece e não se apresenta diretamente a eles como Senhor. Vamos recordar que Nosso Senhor está com seu corpo glorificado, glorioso e reconhecível para eles. Mas Jesus poderia chamar Cleofas pelo seu nome, como chamou de Maria Madalena, e ela reconheceu: Rabone, Senhor, Mestre. Mas não. Jesus preferiu fazer um caminho. E Nosso Senhor, Ele faz este caminho com eles, dando a se conhecer. Meus irmãos, aqui nós tomamos uma lição profunda de Nosso Senhor. Jesus, em muitas vidas dos santos, nós vemos isso, como Nosso Senhor se apresenta de forma direta e clara. Como Jesus é muito claro na vida de alguns santos, age de forma extraordinária. Ele conversa com um, conversa com o outro. Ele, não sei, na infância da criança já ele se aparece como Senhor. Mas, em 99% dos casos de todos os cristãos, acontece de forma ordinária, como aconteceu com os discípulos de Emaús. Jesus quer se apresentar a nós primeiro pelas Escrituras. Ele quer se dar a conhecer. Jesus, em resposta ao desalento dos discípulos, vai pacientemente descobrindo-lhes o sentido de toda a Sagrada Escritura acerca do Messias. Servo sofredor e salvador do gênero humano, tirando de seus corações a ideia errônea de um Messias terreno e político. Jesus vai narrando para eles desde o Pentateuco, a lei, os profetas, e vai mostrando para eles como que tudo aquilo fala dele. Porque o único intérprete da Sagrada Escritura é Nosso Senhor. Porque foi Ele quem transmitiu a sua palavra ao povo. E foi por inspiração do seu próprio Espírito que os agiógrafos colocaram por escrito a Sagrada Escritura. Já quem poderia mais? Quem poderia interpretar a Sagrada Escritura? Não é? Hoje, infelizmente, nós vemos muitos teólogos dizendo que o Antigo Testamento não fala de Cristo. O Antigo Testamento é o Antigo Testamento, não tem nada a ver. Quando o próprio magistério da igreja, o catecismo, a Dei Verbum, enfim, todos os documentos da igreja nos dizem que não. Mas não precisamos nos alicerçar somente no magistério. Olhamos para a boca de Cristo, Ele mesmo diz: Moisés e os profetas falam de mim, os salmos falam de mim. O próprio Jesus diz isso. Nosso Senhor é o verdadeiro intérprete, mas Ele não quer somente iluminar a inteligência daqueles discípulos para que eles conheçam a Sagrada Escritura somente, mas para que eles o amem. Porque quanto mais eles conhecem a Cristo, mais eles o amam. Bom, e podemos aqui também compreender que a igreja é o corpo místico de Cristo. Ele deu autoridade a ela e ao seu magistério para ler a Sagrada Escritura e interpretá-la no mesmo espírito em que ela foi escrita. Então, nessa primeira parte desse caminhar, nós vemos o Senhor e vamos, meus irmãos, olhar que 11 quilômetros é muito tempo. Jesus permaneceu ao lado deles muito tempo e ia conversando com eles, tirando dos seus olhos as escamas de um Messias terreno e político, que é o que muitos pensavam, que Jesus, nosso Senhor, iria destruir o Império Romano e instaurar
é o reino de Israel, enfim, com a glória antiga. Mas Jesus mostra que não é isso, que o seu reino não é deste mundo. Então nós vemos que eles não interpretaram corretamente o Antigo Testamento, mas somente o próprio Senhor pode. Somente Jesus pode interpretar corretamente o Antigo Testamento, porque a palavra de Deus não é um conjunto de livros, mas é uma pessoa. E é importante ver que nosso Senhor não convence os discípulos de Emaús com um marketing. Jesus não tenta convencer eles, não sei, por proselitismo, né, por marketing, não. Jesus, ele faz eles o conhecerem por atração. Também eles vão narrar depois que o seu coração ardia enquanto ele falava. O que é esse coração arder enquanto Jesus falava? Lá no final, depois que os seus olhos se abrirem, os discípulos vão dizer: não ardia o nosso coração enquanto ele falava? Meus irmãos e irmãs, hoje o Papa, na homilia na Casa Santa Marta, pela manhã, o Papa Francisco, disse muito claro: não são as estruturas pastorais que vão nos dar a eficácia e o resultado positivo do trabalho pastoral, mas é o Espírito Santo. Porque enquanto eu estou dando essa meditação, aqui, o Espírito Santo que está em mim, ele age em você que está escutando do outro lado, confirmando a palavra de Deus. Quando nós temos aquela sensação de que nós vamos à missa, ou ouvimos uma pregação, uma palestra, e aquilo move o meu coração, a conversão não foi uma estrutura bem pensada de marketing pastoral. É a ação do Espírito. E foi assim que Jesus fez com os discípulos de Emaús. Não foi por marketing, não foi por algo que ele fez um show, ele fez uma, não sei. Não, Jesus não, ele simplesmente os amou, explicou as Escrituras e o seu coração ardeu. Porque o Espírito Santo age pela palavra que sai da boca de Cristo. Repito, não são os nossos empreendimentos e não são as estruturas pastorais. Bento XVI vai dizer que a igreja cresce por atração. Atração. E ninguém é atraído por uma falta de amor, uma falta de conhecimento. As pessoas são atraídas pelo contrário. Quanto mais conhece, mais ama. Por isso Jesus quis explicar minuciosamente toda a Escritura, para que eles pudessem compreender, para que eles pudessem entender, para que eles pudessem realmente mergulhar no mistério cada vez mais profundo. Os santos da igreja, em todos os tratados da vida espiritual, principalmente a escola de espiritualidade carmelitana, vai nos ensinar que no início da vida espiritual nós temos que nos alicerçar no conhecimento da palavra de Deus, claro, nos evangelhos, e também no dogma. Porque uma coisa é nós aceitarmos com fé o dogma, outra coisa é nós meditarmos o dogma e colhermos todo o fruto espiritual que o dogma tem para a nossa alma. Exercitar a nossa fé, se debruçar na meditação da Sagrada Escritura, dos Evangelhos. Por isso que quando a gente faz Lexio Divina, ou vai preparar uma homilia, uma meditação, ou qualquer outra coisa do gênero, nós nos cercamos, não só da Sagrada Escritura, mas dos comentadores, do magistério da igreja, dos santos padres, nos cercamos de todos os meios para que a gente possa colher o máximo de fruto espiritual. E isso é conhecimento. E quanto mais nós conhecemos nosso Senhor, mais nós o amamos. Mais nós queremos estar com Ele. E então, aos poucos, aqueles discípulos deixam a tristeza de lado, sua cabeça vai se reerguendo, e eles começam a até esquecer do fato de que nosso Senhor está morto. Porque Jesus vai dando pelo o conhecimento, a verdade, como uma luz que vai dissipando as trevas do coração, iluminando a inteligência e convidando a vontade a acreditar. É isso que Jesus faz. Ele ilumina a nossa inteligência
para com mais adesão o amarmos. E eles, no final do caminho, dizem assim a Jesus. Terminado o trajeto, ao chegar à aldeia, e aqueles dois que, sem o saberem, tinham sido feridos no fundo do coração pela palavra e pelo amor de Deus feito homem, têm pena de que ele vá embora. Porque Jesus despede-se como quem vai para mais longe. Nosso Senhor nunca se impõe, quer que o chamemos livremente, desde que entrevimos a pureza do amor que nos meteu na alma. Temos de deter a força e pedir-lhe, fica conosco, mane nobiscum, porque é tarde e já o dia está no ocaso. Face de noite. Meus irmãos, vamos nos deter aqui, nessa meditação, que São Gregório ainda continua dizendo, somos assim, sempre pouco atrevidos, talvez por falta de sinceridade, talvez por pudor. No fundo pensamos, fica conosco, porque as trevas nos rodeiam e a alma, e só tu és luz. Só tu podes acalmar esta ânsia que nos consome, porque entre as coisas belas, honestas, não ignoramos qual é a primeira, possuir sempre Deus. Diante das trevas que rodeavam aquele dia que estava entardecendo, eles olham para o Cristo, mesmo sem saber quem Ele é ainda, veem que nele existe algo de diferente. Dizem, fica conosco, Senhor, é tarde e o dia declina. Quantos de nós, meus irmãos, não passamos por isso? Quantos de nós não nos encontramos em dias declináveis, em dias que se declinam a nossa vida espiritual, a nossa vida moral, física, não sei, tantos ataques de Satanás pelo mundo, pela nossa concupiscência, tantos ataques acontecem, mas esse dia que está declinando, ele não pode declinar, ou seja, nós não podemos consentir com o pecado sem antes recorrer ao Senhor. Ou seja, a tentação, ela existe. Ela existe. Mas, da tentação até o ato consumado do pecado, existe um abismo. E é nesta hora que nós temos que dizer essa jaculatória dos discípulos de Emaús, mane nobiscum Domine, permaneça conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. É a oração que São Padre Pio fazia. É tarde, as trevas já estão envoltas, as tentações me veem, eu não consigo, Senhor, levantar sem o Senhor, sem a sua misericórdia. Fica comigo, porque o dia declínio o Senhor sabe quanto eu sou débil. Às vezes nos falta, como São Gregório diz, ser atrevidos. A santa astúcia, de querer ter um trato com Jesus com sinceridade, muitas vezes é isso que nos impede de crescer na vida espiritual. Porque nós, talvez por pudor, ou pior, por falta de sinceridade, de maquiagem, nos maquiamos para dizer, bom, não, Senhor, vai então, deixa. Não, nós temos que fazer como Jacó fez com o anjo, segurar, agarrar, segurar Jesus e dizer, Senhor, fica comigo. É tarde e o dia declina, eu não tenho mais força, preciso do Senhor. Jesus quer ser convidado, não ignorado. Ele quer ser convidado para adentrar o nosso coração e cear conosco. E Jesus fica. Abrem-se os nossos olhos como os de Cleofas e do seu companheiro, quando Cristo parte o pão. E mesmo que ele volte a desaparecer da nossa vida, também seremos capazes de empreender de novo a marcha. Anoitece, para falar dele aos outros, porque tanta alegria não cabe em um só coração. Caminho de Emaús. O nosso Deus encheu de doçura este nome, e Emaús é o mundo inteiro, porque o Senhor abriu os caminhos devidos à terra, nos diz São José Maria Escrivá. Os nossos olhos, os olhos dele se abriram a partir do pão, por quê? Porque a nova presença de Cristo no nosso meio, que Cristo quer deixar impregnado nas almas deles,
é que ele vai ao Pai, mas permanece conosco na Santíssima Eucaristia. Por isso que é só ao partir do pão que nosso Senhor, que os olhos dele se abrem no gesto da Fractio Panis, na fração do pão. Ali quando nosso Senhor parte o pão, eles, como um todo, como um quebra-cabeça, encaixam-se suas peças e eles veem o Cristo. É o Senhor. E Jesus desaparece. E isso não é causa de tristeza mais, porque ele se mostrou vivo, presente na Eucaristia, permanecendo conosco, vivo e ressuscitado, a cada dia, em todos os sacrários da terra, como agora está aqui, nos vendo, nos ouvindo, nos amando, intercedendo por nós ao Pai. Jesus está aqui. Sua presença não é estática na Eucaristia, muito pelo contrário, é de amor. E nós somos esses discípulos que, caminhando com o Senhor, ouvindo a sua palavra, e ao vermos o seu partir o pão, reconhecemos que ele está vivo. Vivo. Se nós olharmos para o caminho de Emaús, vamos observar que ele tem a estrutura da missa. A missa, a primeira parte, a liturgia da palavra, em que ouvimos o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e depois o próprio Cristo, pela boca do sacerdote, instrui e explica as Escrituras, e depois, no partir do pão, a sua presença substancial na liturgia eucarística. Os discípulos de Emaús é uma forma muito concreta de nós compreendermos que a presença de Cristo vivo e ressuscitado permanece na sua palavra, ele está na sua palavra proclamada, ele está substancialmente presente no Santíssimo Sacramento do altar e ele está vivo na sua igreja. Onde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles, como os discípulos de Emaús. E não podemos nos contentar, irmãos, a vivermos todo este caminho de amor com o Senhor, de conhecimento, de Eucaristia, de vida nova, se nós não anunciarmos. Por isso que o final do Evangelho narra claramente que eles saíram e foram ao contar aos outros irmãos o que tinham visto. Que aquelas mulheres não estavam loucas, mas que eles viram o Cristo vivo e ressuscitado. E é nosso dever também anunciar. Anunciar onde nós estamos, no nosso trabalho, na nossa família, no nosso ordinário, anunciarmos o Cristo com a nossa vida. Mas também é necessário nós procurarmos o Cristo na nossa vida ordinária. Precisamos descobrir nas ruas das nossas cidades, no nosso escritório, na casa onde nós moramos, nas casas que limpamos, na comida que fazemos, precisamos encontrar o Senhor, porque Ele está vivo e ressuscitado. Ele não está morto. Ele vive, mas nós precisamos encontrar a sua presença. E encontrando-o, deixar com que Ele explique as Escrituras para nós, parta o pão para nós, nos ensine e nos ame. Para isso precisamos também buscá-lo a cada dia mais, na leitura da sua palavra. Por isso que eu insisto, nós nunca faremos uma meditação bem feita com o nosso Senhor se nós não nos debruçarmos sobre a Sagrada Escritura, estudarmos. São José Maria Escrivá diz: uma hora de estudo bem feita é uma hora de oração bem feita. Por quê? Porque se nós estudamos as coisas de Deus, nos aprofundamos nas coisas de Deus, nós estamos procurando conhecer mais Jesus e, consequentemente, amá-lo mais. Aprendamos com os discípulos de Emaús a procurar o Senhor, amá-lo cada vez mais, nos entregarmos a Ele. E peçamos também, no final dessa meditação, a Virgem Santíssima, que também nos acompanha com o seu olhar materno, para que ela, como mãe,
renove em nós, no nosso coração, a fé na ressurreição. E procuremos, como ela procurou aos 12 anos, Cristo, o templo de Jerusalém, pressurosa, que procuremos o Senhor também ressuscitado, pressurosos na sua palavra, na Eucaristia, na sua igreja, na habitação trinitária, porque Ele está dentro de nós, no irmão que fala conosco. No mundo, as presenças de Deus são totalmente diferentes em cada uma dessas colocações, cada uma dessas coisas, mas a principal delas é a Eucaristia. Busquemos o Senhor e cada vez que o sacerdote levantar a Eucaristia, possamos dizer: é o Senhor. Meu Senhor e meu Deus, vos agradeço todos os afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Vos peço ajuda e a graça para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.